escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Ouço sua voz quando abro os meus olhos por aqui. Posso ver sinais do que já vem quando enxergo a vida acontecendo agora. Sigo aprendendo a descansar, pronto a me calar pra observar a beleza tão presente em tudo, que também se faz presente em nós. Luzes e cores do viver, a voz do eterno ecoando aqui, para quem quiser ouvir. Olha ao redor nessa viagem, leve a vida pra passear. Tudo que existe, o que você pode ver, parte de algo bem maior. Olha ao redor nessa viagem, pra enfeitar seu mundo interior. Pelo caminho há tempo pra perceber o que faz a vida valer. Sigo aprendendo a descansar, pronto a me calar pra observar essa glória tão presente em tudo, que também se faz presente em nós. Luzes e cores do viver, a voz do eterno ecoando em todo lugar, para quem quiser ouvir. Olha ao redor nessa viagem, leve a vida pra passear. Tudo que existe, o que você pode ver, parte de algo bem maior. Olha ao redor nessa viagem, olha ao redor nessa viagem, pra enfeitar seu mundo interior.
Olá, irmãos. Um ótimo fim de semana a todos. Estamos chegando para mais uma escola dominical virtual, mais uma aula no Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar a parte que começa no versículo 13 do capítulo 18. Vamos até o versículo 28, a primeira parte do versículo 28. Então, do versículo 13 ao 28. Eu vou ler agora esse texto, você acompanha na sua Bíblia e em seguida a gente faz uma oração antes de começarmos a conversar sobre o texto, ok? Então vamos lá, 18, 13. Primeiro, levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus: é melhor que um homem morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então, o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça, que tomava conta do portão, e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus respondeu: falei abertamente a todos, ensinei regularmente nas sinagogas e no templo onde o povo se reúne. Por que você me interroga? Pergunte aos que me ouviram. Eles sabem o que eu disse. Um dos guardas do templo que estava perto bateu no rosto de Jesus, dizendo: isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: se eu disse algo errado, prove. Mas se digo a verdade, por que você me bate? Então Anás amarrou Jesus e o enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: eu não vi você no bosque de oliveiras com Jesus? Mais uma vez Pedro negou. E no mesmo instante o galo cantou. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. E a gente encerra aqui. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado porque mais uma semana, Pai, nós podemos estudar, podemos ler novamente essa história tão conhecida de nós, tão amada por nós, mas nós podemos agora te pedir, Pai, que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, fale conosco, Pai, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos tratando agora de um trecho da palavra que todos nós conhecemos muito bem, né? É uma história, uma parte da história de Jesus que já foi retratada em muitos filmes, que nós já vimos em desenhos animados, que nós ouvimos desde crianças, mas da mesma maneira que as histórias, que os capítulos anteriores, o que nós queremos fazer aqui é falar sobre aspectos peculiares da narrativa em João. O que João está querendo enfatizar ao dizer essas coisas. Então, eu vou pontuar algumas coisas e que vão estar ligados aos estudos que nós já fizemos anteriormente e que nós faremos ainda nas próximas semanas até acabar esse Evangelho de João. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção, a fazer essa ligação com a semana passada, com a aula da semana passada, que Jesus é preso no Getsemane e o levam para o que deveria ser um julgamento religioso, né? O que deveria ser um julgamento diante do Sinédrio. O Sinédrio é o tribunal do povo judeu, né? Composto por 71 homens, que eram anciãos, saduceus, fariseus, a liderança religiosa daquele período. E nós falamos sobre o Sinédrio
bastante, explicamos como o Sinédrio se constituía lá no capítulo 11, tá? E falamos inclusive sobre esses 2 sacerdotes, Caifás, Anás e a sua família. E daqui a pouco nós vamos voltar nesse capítulo 11, porque é fundamental a gente fazer essa ponte, tá? O que eu quero chamar a atenção primeiro é que esse julgamento acaba não sendo um julgamento normal, um julgamento regular. Justamente porque Jesus é interrogado pelo Sinédrio. Sim, nós vemos que as lideranças estão nessa casa, nesse momento de Anás, depois em Caifás. O Sinédrio está ali, mas é um julgamento realizado durante a noite, aparentemente escondido, né? Ele dura um julgamento que dura toda a madrugada, em que Jesus é agredido, né? Então, com certeza não é um julgamento normal, tá? E nós precisamos entender o que está acontecendo verdadeiramente nesse momento. Por isso que eu quero que a gente volte lá no capítulo 11. Vamos abrir as nossas Bíblias, voltar a alguns capítulos. Capítulo 11, versículo 47. Eu vou ler esse trecho do 47 ao 57. Nós estudamos lá em janeiro esse trecho. Então já faz algum tempo. Mas na narrativa é uma questão de alguns dias, né? Porque aquilo que a gente falou na semana passada, João usa uma lupa e durante a maior parte do livro dele, ele está falando sobre um período de poucos dias, né? Então, isso que nós vamos ler agora é logo após a ressurreição de Lázaro, que é um dos últimos passos antes de Jesus chegar a Jerusalém, onde vai acontecer aquela entrada triunfal, que é uma semana antes disso que nós estamos estudando hoje. Então, é um período ali de poucos dias, tá? E daí nós precisamos lembrar o que está acontecendo no contexto onde Jesus vai ser preso finalmente. Então, eu vou ler ali do 47 ao 57, vocês me acompanham. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. Que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, disse: Vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, em vez de a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Daquele dia em diante começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo. Foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa, e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação, antes que a Páscoa começasse. Continuavam procurando Jesus, e estando eles no templo, perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendessem. Então, isso aqui aconteceu poucos dias antes, né? Talvez ali uns 10 dias, 2 semanas antes, desses fatos que estão relatados no capítulo 18 que nós estamos estudando hoje. Essa que eu li agora é a conspiração que está finalmente sendo efetivada, tá? Então, a gente viu ali no versículo 57. Os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato para que o prendessem. Quem fez isso no nosso capítulo agora? Judas. Obedeceu os sacerdotes e denunciou, né, traiu Jesus. Quando fala ali no versículo 47, né, reuniram o conselho dos líderes do povo, é o Sinédrio. Então, é uma conspiração patrocinada pelo próprio Sinédrio, pela própria liderança judaica, a liderança religiosa, mas também a liderança política, que era possível naquele tempo. A gente lembra que os judeus estão submetidos ao jugo político romano, político-militar dos romanos. Então, havia pouca liberdade para essa liderança
judaica se manifestar. Então ela se manifestava aonde? No Sinédrio, que era a liderança religiosa, política também. As principais famílias da nação estavam representadas ali. Tá? Então o poder, como nós falamos lá quando tratamos do capítulo 11, né? O poder da família de Caifás, de Anás, é enorme. Eles são a verdadeira liderança daquele povo. Tá? É contra eles que Jesus está, vamos dizer assim. Então, os principais sacerdotes e fariseus, só para a gente chamar a atenção, né, do que esse texto que eu li agora significa, que os principais sacerdotes e fariseus temiam que o povo cresça em Jesus. Isso está ali, né, no versículo 48. Se permitirmos que continue assim, fazendo os milagres, logo todos crerão nele. Mas, acima de tudo, eles temiam a próxima parte. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Eles temiam principalmente os romanos. Tá? Eles temiam tanto os romanos que eles não enxergavam que o Messias que eles estavam esperando estava entre eles. Eles tinham tanto medo da reação dos romanos que eles não conseguiam enxergar que a libertação dos romanos, como eles queriam, seria Jesus. Né? Eles não conseguiam enxergar isso. E eles não enxergavam porque eles só pensavam em um Messias político. Então o que eles estavam esperando? Que viesse alguém poderoso, como Davi, né? A referência era sempre o rei Davi, um Messias político e não um Messias filho de Deus, que é quem João está querendo mostrar pra gente. Tá? Na semana passada nós também nos referimos a uma profecia que é conhecida como a profecia do servo sofredor, que está ali em Isaías 52 e 53, que fala desse Messias, que não é um Messias político, que é um Messias que vem para morrer. Né? Era para salvar a humanidade do pecado, do jugo do pecado, do poder de Satanás, e não apenas do poder dos romanos. Né? Agora, então, neste momento, procurando apenas um Messias político e sem enxergar quem Jesus era, que era a própria manifestação de Deus, Deus conosco, Emmanuel, né? Agora eles conseguiram alguém. Nesse capítulo 18, que nós estamos estudando, eles conseguiram alguém que cumprisse ali o versículo 57, né? Que denunciasse Jesus, que traísse Jesus. Então conseguiram alguém, Judas Iscariotes, mas o medo deles lá no capítulo 11 se confirma. Isso acontece na Páscoa. A Páscoa, nós já falamos disso, é uma época muito perigosa. Por quê? A cidade estava extremamente cheia de judeus e de outros estrangeiros também que vinham para fazer a cerimônia da Páscoa ali, que vinham cultuar a Deus na Páscoa. Então a cidade de Jerusalém estava muito lotada, muito cheia, e isso significava que os romanos estavam alvoroçados também. Que os romanos estavam preocupados, né? Com receio de uma rebelião, com receio de algum tipo de uma movimentação na cidade, uma movimentação política, uma movimentação de reação ao jugo romano. Então, a gente falou isso na semana passada também, sempre havia na Páscoa uma quantidade de soldados muito grande. O exército romano estava mobilizado em Jerusalém, né? Então havia ali destacamentos romanos justamente para garantir que a Páscoa passaria com segurança, vamos dizer assim, para o imperador, né? Para o império. Que não haveria nenhuma rebelião, não haveria nenhuma movimentação ali de reação dentro da cidade de Jerusalém. Então, para os líderes judeus, era uma época muito perigosa. Também. Para provocar essa prisão de Jesus e a morte de Jesus, que era o que eles queriam no fim das contas. Então, por causa desse medo todo, por causa desse receio, por causa de toda essa situação tensa que envolvia Jerusalém nesse momento, o julgamento de Jesus é todo irregular. Ele acontece às escondidas, acontece à noite, acontece na véspera da Páscoa. Nós vamos ver na semana que vem que, por exemplo, quando eles levam para Pilatos, eles não entram na sala lá onde Pilatos atende. Por quê? Porque os sacerdotes, esses líderes, ficariam impuros, cerimonialmente impuros, para justamente comemorar a Páscoa, celebrar a Páscoa, que começaria poucas horas depois.
né, o sábado da Páscoa, começaria no fim da tarde da sexta-feira. Aqui nós já estamos falando da manhã de sexta-feira. Então faltam poucas horas. Então há toda uma questão ali dessa preocupação dos líderes, né? Então, se fosse um julgamento regular, nem aconteceria nesse momento. Jesus ficaria preso e depois seria julgado, né? Se fosse um julgamento regular. Mas todo o propósito é para que Jesus morra na Páscoa. Justamente Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Então todas as coisas estão acontecendo, voltando ao que nós conversamos na semana passada, nada está saindo do controle de Jesus ou do controle de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão acontecendo justamente para que esse julgamento seja efetivado na morte, na cruz, na sexta-feira da Páscoa. Na sexta-feira onde era morto o Cordeiro Pascal. Tudo vai acontecendo para isso. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que a gente falou lá quando a gente falou do Sinédrio e desses sumos sacerdotes, é que a coisa que mais falta a esses líderes religiosos é piedade. Piedade não no sentido que a gente usa hoje de alguém que tem piedade de outra pessoa. Não é nesse sentido. Piedade no sentido de um coração piedoso diante de Deus, né? Eles eram os líderes religiosos, mas eles não estão preocupados com questões espirituais. As duas preocupações que nós percebemos no texto são preocupações políticas e preocupações cerimoniais. A coisa externa. Eu não posso parecer impuro para o povo. Isso é uma postura dos fariseus, é uma postura que Jesus acusou nos fariseus, né? A aparência. Então, há essas duas preocupações, política e aparência. Você não vê uma preocupação religiosa no sentido da relação com Deus, verdadeiramente, né? Por isso que Jesus dá uma resposta que nos parece que ele não reconhece aquele julgamento. Que ele questiona a validade daquele julgamento quando ele fala ali no versículo, vamos voltar ali, deixa eu voltar na minha Bíblia aqui, no versículo 20, quando ele fala assim: falei abertamente a todos, ensinei regularmente nas sinagogas e no templo, onde o povo se reúne. Lá vocês poderiam me questionar, e questionaram, né? Por que você me interroga? Pergunte aos que me ouviram. Eles sabem o que eu disse. Então, Jesus não reconhece a autoridade daqueles julgadores como alguém que pode questionar o que ele está ensinando. Justamente porque eles não são servos fiéis de Deus. Eles não são líderes religiosos no sentido de pessoas que estão preocupadas com o pastoreio do povo. Eles não estão. Então Jesus não reconhece neles essa autoridade. Por mais que Anás e Caifás sejam os líderes religiosos do povo, e ambos são chamados de sumo sacerdote porque os romanos trocavam o sumo sacerdote a cada ano, justamente para diminuir o poder e para negociar politicamente, né, o poder. Apesar deles serem líderes religiosos do povo, eles não são crentes. Eles não são piedosos nesse sentido de um coração piedoso diante de Deus, e não são como, por exemplo, Simeão e Ana, que nós vemos lá em Lucas 2, aquelas pessoas que estão adorando no templo e esperando ansiosamente pela restauração de Israel, né? Simeão é justamente um contraponto a esses sumos sacerdotes. Simeão era esse homem que esperava, que era um velho, já um idoso, que estava lá em Jerusalém. Ana era uma viúva há 84 anos, pelo que conta lá em Lucas. E ela estava diariamente no templo, adorando, louvando a Deus, orando. E quando elas veem o menino Jesus, que era um bebezinho, essas duas pessoas reconhecem o Messias naquele bebezinho. Sendo que Jesus ainda não tinha dito nada, não feito milagre nenhum, não tinha feito nada. Maria não falou nada, José não falou nada. E eles reconheceram o Messias em Jesus. Esses homens que eram os líderes religiosos, entre aspas, porque eles não tinham essa liderança, essa preeminência, né? Eles não eram as pessoas que conduziam o povo a Deus. Eles não reconheceram. Apesar da pregação de Jesus, apesar do ministério todo de Jesus, eles não reconheceram, né? Isso é algo que precisa nos chamar a atenção. Até onde nós somos religiosos que estão preocupados com essa terra,
com o nosso status, com a nossa condição, e não estamos olhando para a obra de Jesus. Até onde? É um risco que nós corremos. Né? Do mesmo jeito que esses homens caíram. Né? Qual lado você está mais próximo? Você está mais próximo desses líderes religiosos que só estão preocupados com a sua condição terrena, a sua condição presente? Ou você está mais do lado de Simeão e Ana, que esperam ansiosamente pela restauração do povo de Deus? Hoje nós esperamos ansiosamente pela volta de Cristo. Nós esperamos ansiosamente que o mundo, e esperamos não só no sentido de ficar parado esperando, mas trabalhamos para isso, que o mundo ouça sobre Jesus. Né? De que lado nós estamos. É algo que nós precisamos sempre estar atentos e vigiando. E eu gostaria de fazer alguns comentários finais sobre os apóstolos, porque acaba que eu não estou chamando muita atenção para a negação de Pedro. É uma história que nós conhecemos bastante, já estudamos muitas vezes, mas há algumas coisas importantes nesse trecho. Né? Se nós abrirmos lá em Marcos, no capítulo 14, versículo 50, nós sabemos que é uma passagem paralela a essa, né? Nós sabemos que todos os discípulos que estavam com Jesus lá no jardim do Getsemane abandonam Jesus naquele momento da prisão. Né? Aqui mesmo em João nós vimos que Jesus dá uma ordem aos soldados, que deixem esses irem. Né? Vocês só querem a mim, então esses vocês não vão prender. Então os discípulos se dispersam naquele momento. Mas agora nós vimos que Pedro e um outro discípulo foram até a casa do sumo sacerdote. Então seguiram aquela multidão que está prendendo Jesus, aqueles soldados e tal. E vão, talvez escondidos, talvez um pouquinho mais atrás ali, sem se identificar, vão atrás para ver o que vai acontecer com Jesus. E aí é bem interessante esse relato sobre um discípulo que é conhecido do sumo sacerdote e que é permitido entrar, e por conhecer o sumo sacerdote conseguem que Pedro entre também, e não há um nome para esse discípulo. Nós já falamos isso bem lá no início, quando nós começamos a estudar o Evangelho de João, que há quase um consenso aí de que esse discípulo que não tem nome é o próprio João. Tá? Nós não temos como ter certeza, mas é quase certo que seja o apóstolo que está justamente escrevendo o livro. Né? Mas é nesse contexto que Pedro nega conhecer Jesus. 3 vezes, né? Antes que o galo cantasse, como tinha sido predito pelo próprio Jesus. É nesse contexto do julgamento. É nesse contexto em que ele só entrou ali escondido, num sentido assim, sem dizer quem ele era, pela mediação de um outro discípulo que estava mais próximo e que conseguiu que ele entrasse. Né? Então, são informações importantes para a gente entender o que está acontecendo. Uma outra coisa sobre que eu gostaria de chamar a atenção sobre essa passagem é que esse julgamento se estendeu por toda a madrugada. Por quê? Jesus saiu de um jantar com os seus discípulos, vai para o jardim, orar ali e tal, aí ele é preso à noite, e tudo está acontecendo na mesma noite, né? E daí ele vai lá para a casa de Anás, depois ele vai para a casa de Caifás, e quando o galo canta, ele ainda está na casa de Anás, na primeira casa. Depois disso ele vai para a casa de Caifás, e daí lá no versículo, vamos chegar lá, no versículo 28, onde a gente terminou ali a leitura, diz isso: o julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Então há uma pressa ali enorme dos sacerdotes, né, desses líderes religiosos, porque há uma primeira etapa do julgamento que está acontecendo na madrugada, depois ele vai para outra casa e esse julgamento é encerrado já. João não dá muitos detalhes de como foi o julgamento, o que foi perguntado. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, dão mais atenção para isso, mas chama muita atenção essa pressa. Né? Tudo está acontecendo e acaba antes, logo que o dia começa. Então, é algo que demonstra duas coisas: o quanto esse julgamento foi irregular, como nós falamos, e também como cumpriu o seu propósito. Porque o propósito era justamente, o propósito inclusive de João ao relatar isso, era justamente demonstrar
que esses líderes são sim responsáveis pela morte de Jesus, eles estão fazendo toda essa mobilização e vão continuar fazendo mesmo no julgamento político, que é o julgamento judicial mesmo, diante de Pilatos, que é o próximo capítulo. Quem tem o papel preponderante são os sacerdotes, são os líderes religiosos judeus, para que Jesus seja condenado à morte, e condenado à morte na cruz, e condenado a ser crucificado nesse dia, na sexta-feira da Páscoa. Então, João quer demonstrar a responsabilidade desses homens no que aconteceu, do povo judeu, né, especificamente, e também enfatizar que o próprio Jesus está cumprindo o seu propósito em ser crucificado como o Cordeiro Pascal, né, em ser morto como o Cordeiro Pascal. Somente para encerrar, somente como conclusão, nós precisamos prestar muita atenção para esse rigor dos líderes religiosos. Afinal, João fala muito disso, e mesmo os outros evangelhos falam muito disso, né? Como eles estão tão preocupados com as minúcias da lei, com a manutenção do seu status, né? Eles não querem que os romanos venham e destruam aquela situação que eles têm, mas estão tão cegos para ver o Messias ali na sua frente, para ouvir as palavras que o Messias está falando ali na sua frente. A nossa oração hoje, lendo esse texto, nós precisamos orar mais por isso, é que o Espírito Santo ilumine o nosso olhar e a nossa mente, porque nós somos iguais a esses homens. Nós corremos os mesmos riscos que esses homens. E se nós temos os olhos abertos para a obra de Jesus, para reconhecer quem Jesus é, o Filho de Deus, e a obra que ele fez, a morte na cruz como Cordeiro, o Cordeiro puro, verdadeiro, que é um sacrifício permanente, o sacrifício que tu não precisa fazer outro a próxima vez que você pecar. É o sacrifício definitivo, né? Para nos resgatar do poder do pecado, do jugo, da condenação do pecado. Se nós temos os olhos abertos por isso, é pela obra misericordiosa de Deus através do Espírito Santo. Que nós não deixemos de orar, de nos manter vigilantes, atentos, que nós não fiquemos com o nosso coração endurecido, cauterizado, mas que todos os dias nós estejamos voltando a olhar para essa obra maravilhosa e louvar a Deus por isso. Amém? A partir da próxima semana, Pastor Renato continua com as aulas no Evangelho de João. Estamos quase chegando no fim desse Evangelho maravilhoso. Continue firme com a gente e uma ótima semana a todos.